O que eu vou tentar explicar para vocês com a fenomenologia hermenêutica de Heidegger? Uma coisa muito importante na vida jurídica. No século XII, o maior jurista de todos os tempos, Bartolo, recebia um caso difícil. O que ele fazia? Ele recebia o caso, decidia o caso e depois ele chamava o estagiário dele para descer à biblioteca e trazer os códigos de leis para ele fundamentar a decisão. A partir da fenomenologia de Heidegger, eu vou tentar demonstrar que é isso mesmo que acontece na hermenêutica jurídica. Heidegger faz uma hermenêutica religiosa, uma fenomenologia da religião, não uma teologia, uma fenomenologia da religião, e a partir disso a gente vai tentar fazer uma fenomenologia jurídica. A fenomenologia da religião de Heidegger, ela é aguda para nós, porque ela mostra que tudo que a gente usa como método jurídico está errado. Então, o que ele ataca? Ele ataca, por exemplo, a aula passada, o positivismo de Max Weber, o relativismo de Max Weber. A ideia de que para você entender a história econômica, a história do direito, você tem que fazer uma Freies Wissenschaft, uma ciência livre. Então Heidegger não aceita essa ideia positivista de uma ciência isenta de valores. Por outro lado, ele também não aceita aquilo que era a voga na época dele, que inspirou Kelsen, que eram as teorias neocantianas, os métodos que para combater o relativismo histórico buscava valores permanentes na cultura. Então é isso que a gente viu também que era a teoria de Max Weber. A teoria de Kelsen, num certo sentido, também era uma teoria kantiana. A primeira parte do livro, portanto, é uma crítica às filosofias religiosas culturalistas. E aí vem, é por isso que vocês vêm, não sei de onde, espero que nem todo mundo tenha que fazer o esforço, como o Thales, que vem lá do Paraíso, Ribeirão Preto, mas vocês vêm de longe, e o que eu posso contribuir para vocês? A filosofia da cultura da época de Heidegger tentava mostrar o seguinte, olha, Max Weber, você tenta resolver os problemas da história econômica, da história do direito com um politeísmo de valores. Todos os valores servem. E depois é uma escolha arbitrária. Nós vamos fazer outra coisa, vamos tentar romper com esse relativismo e nós vamos fazer usar a filosofia como base da ciência. E isso que justifica a vinda de vocês aqui hoje. Também não adianta se apegar à filosofia para superar os problemas da ciência do direito. Vocês têm que fazer a fenomenologia da vida fática, a fenomenologia concreta. É isso que é a lição da fenomenologia de Heidegger. Como a gente entende o fenômeno histórico? Não relativisticamente como Max Weber, não subjetivisticamente como os neocantianos, não como valores culturais. Como a gente pensa a história? Não serve o caminho de Kant, não serve o caminho de Platão, nenhum caminho da segurança. Isso que nós vamos ver. Não tem segurança. Nós temos que voltar à vida fática. E como é que a gente volta à vida fática? Isso ele aprendeu com Husserl. O Husserl é que deu as pegadas. Tanto na fenomenologia, na lógica, como nas ideias para uma fenomenologia pura, Husserl tenta ensinar, por exemplo, o que é... Ninguém usa vermelho aqui, nunca vi. O exemplo é de vermelho, não tem ninguém. Eu vi alguém de vermelho aí. O que é a cor vermelha? É isso que Husserl tenta explicar no parágrafo 13 da Ideias para uma Fenomenologia Pura. Aí Husserl fala, para você saber o que é uma cor vermelha,
você usa um método fenomenológico que se chama a generalização e a formalização. Então, a generalização, você faz o quê? Você fala, vermelho é uma cor, cor é uma qualidade sensível. Só que depois você fala, essa qualidade sensível é uma essência. Aí você fala, aí eu não estou mais generalizando. Eu não estou mais, eu estou formalizando, porque eu não estou pegando uma categoria e aplicando para um objeto. Eu estou fazendo uma relação sem objeto. Então, o que Heidegger aprende de Husserl? Que o verdadeiro método fenomenológico, ele é um método que, de maneira diversa, generaliza e formaliza, mas num dado momento não existe relação com coisas. Não tem relações objetivas. Para você entender o que é a cor vermelha, num dado momento você perde a sua relação objetiva com a objetividade. E você vai fazer o quê? Você faz aquilo que o Heidegger fala, você faz a indicação formal da hermenêutica. Essa é a indicação formal da hermenêutica. Eu vou dar uma interpretação, eu vou ler uma passagem muito difícil de Heidegger sobre indicação formal da hermenêutica, e depois eu vou voltar ao exemplo do Bartolo, aquilo que o juiz faz quando ele tem que tomar uma decisão e tem uma moldura cheia de peixinhos nadando no aquário. Então, o que é generalização e formalização? Na generalização, eu faço a passagem da cor vermelha, do vermelho para a cor vermelha, e do vermelho para a qualidade sensível. Na formalização, eu não consigo mais me referir a nenhum objeto. Eu tenho que me referir a outra coisa. É por isso que Heidegger fala, eu tenho que me referir, não tenho segurança, eu vou ler uma passagem, eu tenho que executar, a relação. Então, eu vou ler uma passagem que resume o que para Heidegger é esse método da fenomenologia como indicação formal. Um fenômeno. O que é a cor, o que é o tempo, o que é uma decisão justa, né? Já que eu não tenho, quando eu começo a investigar isso, chega um dado momento em que eu não tenho mais objeto para me referir. Um fenômeno me é dado que o seu Bezugssinn, que o seu significado, nós estamos na fenomenologia, nós falamos de significado, o seu significado relacional fica no limbo. Então, isso é a moldura de que falam os relativistas. O juiz tem várias normas e lá ele escolhe qualquer uma arbitrariamente. Bezugssinn fica no limbo. Mas a gente precisa tomar cuidado que é possível você chegar ao sentido relacional da coisa que é anterior ao teorético, ou seja, para Heidegger e para Husserl, existe uma vida, uma forma de vida pré-teorética, né? É isso que é o Bartolo, ele consultou a forma de vida dele pré-teorética para tomar decisão e não fez nenhuma generalização, nenhuma subsunção lógica. O Bezugssinn, o significado relacional, é mais originário do que o teorético. Por isso que primeiro ele faz a decisão existencial e depois ele manda lá o robô dele, o Alfrost, o estagiário, buscar o livro. E de onde vem essa execução vital, essa decisão do juiz, a qualificação do fenômeno? Wird nicht im Voraus bestimmt, não é pré-determinado. Wird in der Schwebe gehalten, ele continua in der Schwebe gehalten. Como é que é? Fica no limbo, é isso? Flutuando. Fica flutuando, né? Como o Kelsen acha que o direito é um aquário cheio de norminhas nadando. Isto é uma tomada de posição que contraria a ciência.
mas não é uma decisão irracional, é uma decisão, e também não é uma decisão filosófica, é uma decisão fenomenológica, porque um dos peixinhos indica ao juiz qual que é a decisão mais justa. É isso que nós vamos ver como Heidegger faz com a hermenêutica bíblica, com a definição do que é o tempo. Não tem uma penetração no mundo dos objetos, pelo contrário. Então é por isso que esse é o grande erro do Tércio. Desculpa, eu falei o que eu não devia falar. Do Kelsen, mas também do... Fala, não existe interpretação justa. Por quê? Porque não existe uma explicação científica. Realmente, não tem explicação por que uma decisão é melhor que outra. Mas também não é uma explicação psicológica, é uma explicação fenomenológica. Mas para isso a gente tem que eliminar os conceitos de segurança. Não tem segurança, porque o sentido da execução fica livre. Como o juiz decidir, de fato, é uma incógnita, fica livre. Die Formalanzeige ist seine Abwehr, sodass der Vollzugscharakter noch frei bleibt. Então, de onde vem a palavra Entscheidung, quer dizer, continua a haver a cisão. Né? E de onde vem essa decisão justa do juiz? Ninguém vai me dizer que não. Isso daí eu aprendi com o Bartolo. Vem da sua tendência, da sua experiência de vida. Então tem uma decisão justa que tem a ver com a sua experiência de vida. Tá bom? Aula que vem nós vamos melhorar isso com Levinas e do céu, porque falta um pouco de alteridade no Heidegger. Então vamos a um exemplo concreto. Quando Heidegger procura, afinal, o que é a história tem a ver com o tempo. Só que os weberianos e os kantianos se perdem com essa questão do tempo, porque eles falam que tudo muda e cada um decide de acordo com os valores dos seus deuses. Aí Heidegger ele tenta fazer uma interpretação fenomenológica da carta aos Tessalonicenses. Agora eu vou... Como é que se fala isso que eu faço com vocês, com os meus orientandos? Bullying. Eu vou fazer bullying com o Pedro, que não é meu orientando. Qual que é o texto mais antigo do Novo Testamento, Pedro? Mais antigo? Mas não, aí é que está, não pela ordem cronológica, pela ordem histórica. Leia esse livro que você vai entender. Paulo veio depois dos evangelhos sinópticos, não é isso? Sim. Só que as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos sinópticos. Sabia disso? Então, o Heidegger ele quer buscar a norma fundamental da temporalidade religiosa. Então ele vai no que é mais originário, que são os escritos de Paulo aos Tessalonicenses. Os positivistas dizem que essa primeira Bauer, eu vou falar B-A-U-R, inspirados por Hegel, eles falam que isso daí não é falso. Não foi Paulo que escreveu, foi atribuído a Paulo, porque é um texto não dogmático. É por isso que Heidegger busca, porque realmente não tem nenhuma dogmática nessa carta que Paulo faz aos Tessalonicenses. E o que Paulo discute com os Tessalonicenses? Porque os Tessalonicenses são como vocês, são positivistas. Afinal, quando, em que data vai voltar o Senhor? Die Erwartung der Parousia. Então, os Tessalonicenses, que são meio gregos, eles têm esse conceito da metafísica da presença. Afinal, os profetas prometeram que vai haver uma segunda vida. Quando? Em 101, 102, maio, junho, julho. Aí o que Paulo responde em 5? Vocês têm aí na internet? O que ele responde? Tessalonicenses 5:1. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ou seja,
O que Paulo fala? A pergunta é: o que é o tempo? Quando? Aí Paulo dá a resposta fática que Heidegger falou. A Lebenserfahrung der Faktizität, a experiência de vida da facticidade. O que ele responde para os irmãos quando os irmãos perguntam quando? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, interpretando todo o versículo, o que ele fala? Quando? Vocês verão. Não, vocês sabem já. Ou seja, é um problema de Erkenntnis, não é um problema de ciência. Não é um problema de filosofia, vocês já sabem. De acordo com... Está mal traduzido aí. De acordo com o tempo e as estações. O que é tempo e estações? Aí é que tá. Por isso que todo mundo lê a Bíblia em português, por isso que o Brasil não vai, não faz nada. Porque só na Itália que eles sabem o que é. Horas. Cronos, Kairos. Um momento. Augenblick. Segundo o tempo e as estações. Numa união. É isso que é a temporalidade fenomenológica. O Zeit é Cronos mais Kairos. Augenblick. Augenblick é piscar de olhos. O grego não sabe o que é Augenblick. Não sou eu que estou falando isso, é Kierkegaard que fala isso. No livro O Medo. Angst, como é que é traduzido? Angústia. Está aqui qualquer banca de jornal tem. Angústia. Tem uma nota de rodapé do Kierkegaard. Custa R$5, se eu não me engano. Vocês podem ter toda a visão existencialista do tempo por R$5. Ele fala o seguinte... Não, sério. Vende na banca. LPE, não sei. Ele fala o seguinte... Os gregos tentaram entender o que é o tempo. Parmênides, ele dizia que o um está no pensamento, não é isso? Como é que o Parmênides falou? O um é o pensamento. Bom, enfim, ele falou, o um é o pensamento. Isso é curso de filosofia moderna. O um é o pensamento. Aí, Kierkegaard falou, mas tinha um problema nos gregos. Eles não tinham a categoria do Augenblick. Eles não tinham a categoria do piscar de olhos. Eles faziam ginásticas linguísticas para dizer que, de repente, o um virava o todo. Eles usavam a palavra Exeifnis, está lá nessa nota de rodapé. Aí, Kierkegaard fala, o que falta nos gregos? É um pouco aquela aula que a gente deu sobre Hegel. Tem que passar lá pelas terras da Fenícia, não dá para voltar à Grécia sem passar pelas terras dos cedros do Líbano, porque o Exeifnis é um de repente que não tem esse caráter de piscar de olhos. O tempo grego não tem esse caráter de angústia. Por quê? Porque o grego, quando ele reconhece uma falha, ele vê isso um erro, mas ele não tem o conceito de pecado, porque ele não tem o conceito de que o homem é uma criatura divina. Então, Kierkegaard fala, para a gente entender o tempo, a gente tem que entender o que é o piscar de olhos. E a categoria do piscar de olhos é uma categoria que vem de Paulo. Isso é uma escola pública, o professor não está fazendo nenhum tipo de proselitismo. E eu sou a favor da vida laica. O que eu estou falando é, para entender o que é tempo, eu tenho que ler a carta dos Tessalonicenses. E na carta dos Tessalonicenses, nós entendemos que o tempo não é uma questão de cronos, é uma questão de cronos e uma questão de kairos. Porque o juiz, quando o juiz decide, ele decide no Augenblick, no piscar de olhos, desde o grande jurista Bartolo. Ele decide de acordo com a sua Lebenserfahrung der Faktizität, segundo a sua facticidade. Isso é a teoria realista do direito. Alf Ross, não o robô Ross, mas o Alf Ross, que escreveu
sobre o direito e a justiça. Die ganze Frage ist für Paulus nicht eine Erkenntnisfrage. A grande questão para Paulo não é uma questão de conhecimento. Então, por isso que não adianta buscar filosofia para completar a ciência. Sagt nicht dann und dann kommt der Herr wieder. Ele não fala, em 101 vem o Senhor de novo. Ele também não fala, ich weiß nicht, eu não sei quando ele vem de novo, mas ele fala, ihr wisst ganz genau, vocês sabem, quando, como o Pedro falou, como, aí é que está, como o ladrão que entra de noite. Isso nos ensina que a fenomenologia, é isso que a gente tentou ver com o Husserl, a fenomenologia não é um was-Gehalt, não é um o que. É por isso que Heidegger implode toda a metafísica platônica, implode toda a metafísica grega, implode toda a lógica jurídica, porque não adianta você buscar objetivamente, logicamente, o que. É o wie, o Vollzugs. Como, isso que é o formaliziram, como se dão as coisas. Diese Wissen muss ein eigentümlich sein. Esse saber é um saber peculiar. Die Entscheidung der Frage vor ihrem eigenen Leben abhängt. A decisão, olha, eu estou escrevendo isso pensando na decisão judicial. A decisão não depende do conhecimento, depende da própria vida. Tá? Isso é hermenêutica da facticidade. Tá? Aí é muito bonito porque depois ele comenta versículo por versículo todo o Tessalonicenses, o que significa vocês são casados, mas vivem como não se fosse, etc. Não vou entrar nisso daí. Eu só queria mostrar para vocês, em resumo, que interpretar para Heidegger não é uma disciplina chamada interpretação da obra de arte, interpretação do direito, cada um estuda numa unidade da outra. Não, interpretar é a fenomenologia. E a fenomenologia é uma interpretação não de textos, é uma interpretação da vida. Ah, mas o Carlos Maximiliano faz uma interpretação de textos, as regrinhas de interpretação de textos. O próprio Gadamer, que é conservador, ele explode com todas essas hermenêuticas jurídicas, porque ele aprendeu com Heidegger, ele assistiu esse curso de 1919, que interpretar, você interpreta a vida fática, não é análise de textos, não é aplicar regras, não é metode, é Wahrheit. O que é a verdade? Existe a verdade, contrário a que pensa Kelsen, contrário a Wahrheit é uma tradição histórica cheia de Vorurteil. Então até o Gadamer, que não era Heidegger, ele captou toda a essência de uma hermenêutica filosófica que permite o acesso à história econômica, à história do direito, de uma maneira existencial. Na mesma época que Gadamer, que Heidegger escreveu isso, o professor da Hannah Arendt, Jaspers, escreveu a Psicopatologia da Vida, Weltanschauung, e lá, impressionante como depois da Primeira Guerra Mundial todo mundo ficou genial, um mais que outro. Todas as coisas brilhantes dessa época, que eles viram o que é o militarismo, e, enfim, a ciência, a técnica e tudo mais. E aí o Jaspers escreveu na precursor de Heidegger até, ele falou: Wir leben in einer Grenzsituation. Nós vivemos em situações limites. Aí ele citou seu amigo Goethe. Wer handelt, handelt immer gewissenlos. Quem age, age sempre sem consciência. Ou seja, nenhuma ciência nos ilumina na hora da decisão, nem o juiz. Heidegger, o Jaspers era um psicanalista, ele estava preocupado com questões de vida ou morte, de saúde mental. E ele fala, quando nós estamos confrontados com o perigo da morte, quando o juiz tem que decidir um caso impossível,
Não tem nenhuma ciência que me ajuda. A minha ação é gewissenlos. É segundo a minha experiência de vida. E aí é que vem a teoria da norma fundamental. E o que acontece quando eu estou confrontado com essas situações limites? Eu ajo, mas eu ajo segundo o que eu fui. Eu volto às minhas origens, eu faço essa anamnese, eu volto a tentar entender o que eu sou. Tá? Então, a hermenêutica do Jaspers, do Heidegger, é no sentido de você fazer uma hermenêutica da vida humana, do que é o homem. E para entender o que é o homem, esse livro foi escrito em 1919, as conferências sobre a fenomenologia da vida religiosa. Eu comentei um versículo, ele comenta a carta dos Gálatas, fala em português? Hã? Não, Gálatas. Gálatas, depois os Tessalonicenses 1 e 2, bonito lá, não pode falar anticristo, todas as coisas, Satanás, está tudo aqui. E os alunos criticaram Heidegger, porque era um curso de fenomenologia da vida religiosa, aí os alunos fizeram um abaixo-assinado para o reitor. O Heidegger, tem um professor chamado Heidegger que veio aqui para dar um curso sobre religião e ele só fica falando de filosofia, hermenêutica, etc. E reclamaram que ele não dava um curso bom. Aí ele interrompeu o curso e parou, e por isso que é um curso fragmentário. Depois, essa interpretação da fenomenologia hermenêutica, em 1927, o que acontece? Ele vai perdendo um pouco essa fé fanática que ele tinha e ele era católico, ficou um fanático protestante quando ele escreveu isso. E depois ele vai perdendo essa fé e ele volta aos gregos, a Aristóteles. Ele começa a interpretar o kairos, não no sentido mais no sentido bíblico, mas no sentido da ética anicômaco de Aristóteles. E aí é que vem o ser o tempo, mas o ser o tempo, apesar de não ter mais nenhuma referência bíblica, o ser o tempo ainda é um livro onde a palavra interpretação aparece 200 vezes. E ainda ele faz uma Formalanzeige, ainda ele faz uma interpretação formal. Só que é uma interpretação formal que ele chama de interpretação temporal, que ele repensa os esquematismos transcendentais de Kant. Eu queria... Hã? Discute o conceito de Kairos nas cartas que ele próprio compôs. Isso sim, mas para mim eu acho essencial, mas no ser e o tempo ele não... Já é na década de 40, isso também depois, quando ele está falando de técnica. Não, ele nunca perdeu a dimensão da fenomenologia religiosa. Só que aqui, quando ele escreveu essa fenomenologia religiosa, por mais que ele falava, eu não estou fazendo teologia, ele era um teólogo cristão. E depois ele perde um pouco essa experiência de vida. Eu queria terminar a aula, passar a palavra aí para você, porque a gente falou, o nosso curso é Ética dos Direitos Humanos, tá? Então aqui a gente explicou o que é a ética de Heidegger como sendo uma ética da fenomenologia, da indicação formal, a partir do piscar de olhos. O homem vive no piscar de olhos, não tem segurança na hora que ele decide. Ele decide segundo a sua vida fática. Isso pressupõe uma antropologia, como nós fizemos na aula de Hobbes. Qual que é a antropologia de Heidegger? A antropologia de Heidegger tem a ver com o Zorge, com a cura. Aí você pode ler um pouco aí, mas não vai me enrolar com Eneida, nada. Eu quero saber, eu quero que você leia a história e comente a história. Bom dia. É uma fábula de Gino, a de número 220. Um dia em que a preocupação cura atravessa um rio, vê um lodo argiloso. Pensativa, pega um tanto e começa a modelá-lo. Enquanto reflete sobre o que fizera, Júpiter intervém. Cura lhe pede que empreste espírito ao modelo, no que Júpiter consente de bom grado.
Mas quando Cura quis impor-lhe seu próprio nome, Júpiter a proíbe e exige que seu nome lhe deveria ser dado. Enquanto Cura e Júpiter discutiam sobre o nome, a Terra, Telos, surge também a pedir que seu nome fosse dado a quem ela dera seu corpo. Os querelantes tomam então Saturno para juiz, o qual profere a seguinte decisão equitativa: Tu, Júpiter, porque deste espírito, deves recebê-lo na sua morte. Tu, Terra, porque o presenteaste com o corpo, deves receber o corpo. Mas porque Cura foi quem primeiro formou, que ela então o possua enquanto ele viver. Mas, porque persiste a controvérsia sobre o nome, ele pode se chamar Homo, pois é feito de humus, terra. Eu falei com o professor Ari, o que eu acho mais interessante que o Heidegger destaca é que ele fala, esse ente, o ser humano, que é o modo de ser dele, é o Dasein, esse ente não recebe seu nome, Homo, em referência a seu ser, mas em relação àquilo de que é feito. Onde se deve ver o ser originário dessa formação do homem é a decisão de Saturno, no tempo. Mas e Saturno? Quem era Saturno? Saturno ele era filho do céu, Caelos, e filho da terra, da própria terra que pediu para colocar o nome. E Saturno era pai de Júpiter. Saturno, apesar de várias pessoas ligarem ele mais a Cronos, na mitologia grega o equivalente dele seria Deméter. A Deméter, ela por quê? Porque a Deméter também era chamada de Thesmophoros, era aquela que trazia a lei, Thesmos, uma ordenança divina. O Saturno, ele era importante porque até de acordo com a Eneida, por isso que eu trouxe, a história é que ele fugiu de Iove e chegou no Lácio. E lá ele implantou as leis, Saturno deu as leis, porque ele cuidava da agricultura. Mas por que ele é o tempo, Saturno, filho do céu e da terra? Porque esse trabalho relacionado com a terra e com as estações é que eu consigo ver o tempo, essa relação originária minha com a temporalidade, com as estações, com o Kairos. É isso que é interessante de se ver. Ou seja, as Thesmoi, como eu chamava de Deméter, de Thesmophoros, elas eram ordenanças dadas pelos deuses, cada um em suas esferas, antes mesmo da Agraphos Nomos, antes mesmo da lei não escrita. Ordenanças divinas da condição do homem em sua relação originária. Porque quando a gente pensa em nomos, tem duas palavras, nomos como lei, como texto escrito, ou até, eu teria que aprofundar mais o cover, como ele falaria, mas nomos, como campo. E aí que o Heidegger poderia ver uma relação originária. Muito bom. Agora eu vou te desdizer com o próprio Heidegger. Diga. Então tem essa fábula, tentar entender o que é Lebenserfahrung, a existência fática do homem. Então o Heidegger fala, o homem é Adão, né? Ele não fala Adão aqui? Aqui, ó. Não, você não tem alemão aqui? A interpretação está aqui. A interpretação está aqui. Ah, tá. Deixa eu ver só o finalzinho. Não, só o finalzinho. Deixa eu ver. Tá, então, o que é o homem? Como Júpiter deu para ele o espírito, os olhos paisando estão dando gás do olho. Você, a sua alma volta, né, para o céu. Você é terra, porque você deu o corpo, você vai receber o corpo. Não. Agora a Zorg, porque ela constituiu essa própria essência, então o homem vai pertencer a Zorg, ou seja, a essência do homem, né, é a cura, o cuidado. Mas como vocês estão brigando por causa do nome, ele vai chamar Homo, porque vem de humus, terra. Aí ele cita aqui uma nota de rodapé, que ele diz que ele parte, né? O autor comprovou esta prova pré-ontológica, ou seja, uma prova. O Heidegger está interessado na ontologia, ele está interessado na fenomenologia da vida.
Agora, os teólogos, os filósofos, os hermeneutas, eles escrevem sobre isso. E teve um cara que escreveu sobre isso, foi esse tal de Burda, que vem em seguida de interpretação ontológico-existencialista do Dasein como preocupação, ou seja, o que o Heidegger faz aqui é uma interpretação existencialista do homem, uma fenomenologia. Mas tem gente que fez outras interpretações que não são boas interpretações fenomenológicas, mas são interpretações que ele chama pré-ontológica. Tá? A partir de um artigo de Konrad Burda, Fausto und die Sorge, que é esse artigo aqui, Fausto e a Preocupação. Burda mostra que Goethe tomou de Herder e reelaborou para a segunda parte do seu Fausto a fábula da cura, transmitida como fábula 220 de Higínios, que é essa fábula que a gente comentou. O que o Burda fala nessa fábula? Comenta essa fábula. Ele fala que essa fábula, segundo Herder, é uma interpretação de um mito cristão. O que é esse último capítulo dos 10 Mandamentos da Record? Alguém assistiu ou não? Ninguém assistiu? Como é que termina? Poxa, vocês não veem alta cultura. A última cena é a cena do Fausto, do Goethe. Moisés, ele vai morrer, aí ele chega para Deus e fala: nada feito, eu fui um santo, eu não quero morrer. Aí vem o anjo e fala: não, mas o chefe lá, o boss, está chamando. Eu não quero morrer, eu fiz isso, aquilo, não quero morrer. Está lá Você conhece essa cena? Está no... Hã? Não, isso está no... Como é o nome? Pedro... Tá no Novo Testamento, quando Não. Acho que é Judas, não é? Isso, exatamente, Judas, exatamente. Muito bom. Está em Judas. O que fala lá Judas sobre essa fábula? Moisés quis... Não tem um diálogo, né? Nesse momento. Não, mas é só uma citação do Judas, é isso mesmo. Ah, tá. Moisés está morto e a cena Quem? seria entre Satanás... Isso. Judas não. Moisés está enterrado e Satanás contesta com Deus a respeito do corpo, Jesus, né? E ele apresenta, enfim, não há qualquer discussão, apenas a posição dos méritos. Então, Jesus, ele... mas ele vai e... Mas peraí, vê aí, lê aí. Consegue na internet? Eu te dou. Hã? Fez 80 anos da morte dele ontem. Do Burda? O que fala Judas 1 aí? Deixa eu ver se... Aqui, Judas 9, né, que é um capítulo só. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. É isso mesmo. E aí, como termina a novela, né? Ele vai e recebe um beijo, não é? Vocês não acreditam em mitos, né? Só o que está escrito. Não. Bom, enfim, o que isso tem a ver com Fausto? Segundo o Burda, esse é o Zorger. Só que o Zorger, aí ele cita todas as passagens do Novo Testamento, Mateus 6, 25, 27, é uma fábula cristã e não uma fábula pagã. Né? Porque, segundo o Burda, Goethe, ele se inspirou em Herder, que se inspirou na Bíblia. Aí vem toda a briga, porque afinal Goethe era um iluminista. Né? Aí, quando vê essa interpretação, vom Kant an Moses Leiche, so dreist, por que você se baseia nessas alberne Judenfábulas, nessas fábulas, né? Que não tem nada a ver com o Zorger, porque o Zorger, segundo
Os latinos é Higínio. Fausto, então, como é que aparece a cura lá em Fausto? Engelsgeselle, ela As atravessa... 3 irmãs, não é isso? As Conta três, isso. elas estão vendo o Fausto através do fecho da fechadura e elas querem passar, mas o Fausto ele é muito rico. Então as outras são Mangel, que é Penúria. a penúria, Not, necessidade, e a única que vai poder passar pelo fato do Fausto ser rico é a cura. Porque o sentido é independente da situação da pessoa, a cura Zoger, ela sempre vai alcançá-lo. Então ela chega e pergunta: mas Fausto, você nunca conheceu? Ela pergunta: hast du die Sorge nie erkannt und gekannt? E o Fausto diz que não, que ele só passou a vida dele querendo correr, sem se preocupar com essa coisa. Mas num ponto ela vai chegar a ele. Então, qual que é a conclusão dessa aula? Tem várias maneiras de você abordar o direito. A abordagem errada, que é dessa faculdade. Direito como ciência, direito como filosofia do direito, direito como disciplina. E tem a verdadeira abordagem, o direito como Lebenserfahrung, como vivência, como facticidade, teoria realista do direito. Heidegger fala exatamente isso. Falei, Burda, você fez uma bonita coleção de fábulas aqui, mas eu quero entender o que é o homem. Eu não quero falar das crenças do homem, da religião do homem, eu quero falar o que é o homem na sua essência ontológica. O homem, na sua essência ontológica, aí, desculpa te ofender, mas não é a solicitude cristã, segundo Heidegger, é a Sorge no sentido fenomenológico, porque Heidegger acha que você não pode dar uma resposta de crença, você não pode dar uma resposta como Burda deu. Ele pegou todos os versículos do Novo Testamento em que aparece a palavra Sorge. Heidegger falou, isso não é Sorge, isso é pré-ontológico. Se você quiser ser ontológico, você tem que superar a questão da crença. Como ele fez na fenomenologia da vida religiosa. Aqui, em nenhum momento, ele fala que você tem que ter a crença para entender o que é o modo de vida de Paulo. É só você observar como viviam as comunidades cristãs primitivas e como elas não buscavam racionalmente as decisões que elas tomavam. Elas tomavam essas decisões de maneira existencial, segundo o princípio da Sorge. Então, é uma mensagem universal, uma mensagem laica a partir dos estudos do texto bíblico. E é uma mensagem de como interpretar o direito também. Porque nós sempre ficamos naquelas aporias. Existe uma interpretação verdadeira do direito, a gente procura, por meios científicos, curar o relativismo científico. Não vai chegar a isso. E aí que vem a mensagem do Heidegger, então a gente tem que ficar irracionalista, como ficou o Rudolf Otto quando escreveu o Fenômeno Sagrado? Não. Mas você tem que ter um método que atravessa a questão da subjetividade e da objetividade, da racionalidade e da irracionalidade. Você tem que partir do homem, enxergar o que o homem é. Fala alguma coisa do Goethe, você estuda Goethe. Essa é uma metafísica das curas do Goethe, é uma metafísica cristã, metafísica pagã. Tá, faz uma notinha de rodapé aí, só para me agradar na sua tese. Faz a tese para agradar os poderosos e uma notinha para me agradar. Tá certa essa interpretação, Pedro? Não. Por quê? Porque o Bultmann falou que a gente tem que desmitologizar a Bíblia. É isso que ele aprendeu do Heidegger. Fazer pregações de Natal. Fazer pregações natalinas era o forte dele. Ele não conseguiu se desvencilhar. Não, mas a pregação é o que o Gadamer fala. O que é a pregação? É uma fusão do horizonte. Não é um mito. Eu também acho que não dá para sair disso. Fala. Eu tenho sérias dúvidas em relação a essa abordagem realista,
porque embora ela possa ser certa do ponto descritivo, eu acho que ela pouco acrescenta em questões normativas. Então, ok, o juiz pode decidir conforme uma intuição ou com base em uma experiência de vida, ou então pode gostar de economia e decidir com base em simplesmente diretrizes econômicas, mas isso pouco oferece em relação a quem não está tomando a decisão. Tá. E isso pouco diz em relação àqueles que tomam decisões todos os dias e essas decisões não são judicializadas. Se eu estaciono meu carro num lugar proibido, ou então se eu passo da velocidade máxima e levo uma multa, eu simplesmente pago essa multa. Então eu reconheço que tem uma interpretação objetiva relativamente clara do que uma regra específica diz. Isso não está sujeito à experiência. Tá lindo o que você falou, mas profundamente errado, mas é exatamente o oposto que eu falei de uma maneira linda. Maneira bastante linda como pensa a dogmática. O que eu quis ensinar é exatamente o oposto, e só não ficou muito claro isso porque falta a próxima aula. Aqui falta um conceito na fenomenologia de Heidegger, que é uma experiência do homem no mundo, só que foi muito criticado o solipsismo dele, ou seja, dá a entender que é uma decisão individual do juiz, não é uma decisão individual. É uma decisão que leva em conta aquilo que a gente falou na última aula. Os direitos humanos não são os meus direitos, são os direitos humanos dos outros. Então, a fenomenologia, como uma decisão concreta do direito, ela tem que levar em conta a concretude da alteridade. E isso falta, que vai estar claro na próxima aula com Levinas. Por que você está errada? Porque nunca existe uma clareza lógica, mesmo numa... o próprio Hardt, que é um positivista, você encosta seu carro e tem que pagar a multa, certo? Aí vejo o Hardt no Hyde Park, mas se eu encosto um patinete, se eu encosto o que é carro? Não existe toda essa filosofia alemã que vai contra tudo que se ensina na USP, que é a escola francesa horrível, cartesiana. Vocês têm a escola da clareza, do cartesianismo, da lógica. Isso vem da filosofia alemã, de Herder, dos românticos, etc. Não existe clareza, existe escuridão. E não tem como tornar o direito absolutamente claro. Isso em você não existe. A não ser você voltar às vivências. E as vivências, de novo, não é a subjetividade. Isso combate o subjetivismo. Entende? Pegar o exemplo bíblico, quer dizer, o que é o tempo para os cristãos da comunidade de Paulo? Era aquela dimensão cariológica, era a dimensão do piscar de olhos. Isso daí não é... Isso daí é história. Aquilo que Max Weber falava, que não é porque tem várias perspectivas. Não. Vamos fazer tipos ideais. Não tem tipos ideais. Era isso. Essa era a verdade da vida deles. Tá? Então, existem verdades, só que essas verdades, elas não são subjetivas, não são objetivas, elas são existenciais. Posso? Tá bom. Não, lógico, Mas, ainda, por exemplo, voltando para o exemplo do Hardt, que o senhor deu do Hyde Park, ainda assim há núcleos de significação mínima, quer eles sejam estabelecidos por meio de uma disposição legal, quer mesmo eles terem uma relação com uma forma de vida, como faz referência ao Wittgenstein, por exemplo. Então, esse é o ponto. Ainda assim, há um conceito mínimo. No parque, ninguém falaria que uma pedra é um veículo. Significa que eu posso entrar com uma pedra. Ainda que no sentido negativo, eu acho que, tudo bem, não tenho uma clareza absoluta, mas eu também não tenho eu não vivo no breu. Há um intermediário. Esse intermediário é basicamente o que possibilita que os seres humanos consigam se entender e relativamente consigam viver sobre regras que signifiquem alguma coisa e não signifiquem qualquer coisa. Justamente esse livro foi escrito para dizer que o significado, ele existe. E ele é um Vollzugssinn, um significado da execução da vida. Não é subjetivo, não é objetivo. Hardt, que é
1000 vezes melhor que Dworkin, que Rawls, que tudo. Era um péssimo filósofo. Ele não entendeu nada de Wittgenstein. Ele citou Wittgenstein. Wittgenstein dizia que a decisão é uma Übersichtliche Darstellung, é uma apresentação perspicaz. Para Wittgenstein havia breu, não havia clareza. Hart, ele... Veja o que Weissmann, que foi discípulo de Wittgenstein, brigou com Hart, porque Hart era um positivista, ele não conseguia lidar com o segundo Wittgenstein, que era um místico, ele era um irracionalista. Quando os vienenses positivistas foram pedir uma aula para Wittgenstein, porque ele conhecia a física mais do que todos os vienenses, ele leu poemas do Rabindranath Tagore. Por que ele estava tirando o sarro dos vienenses? Não, porque para ele a poesia ela ensina mais do que a lógica científica. Então, eu gosto do Hart, só que o Wittgenstein e Heidegger têm uma convergência, né, nessa visão de que não, isso a Heloísa pode até semioticamente explicar, não existe uma linguagem da predicação. Você entende isso, Heloísa? Que não existe, isso é Hart, não sei se na semiótica é isso. A linguagem não tem linguagem privada, a linguagem ela não denota os objetos. Então, toda a nossa teoria da linguagem não está de acordo com essa visão romântica de que a gente sempre tem que recorrer à vida e não às regras claras. Por que o Bartolo, no século XII, o maior jurista de todos os tempos, ele não falou assim para o discípulo dele: vai lá na Alex, me traz aí a lei e depois eu decido? Por que no século XII ele falou: eu vou decidir, depois eu vou mandar meu estagiário trazer a lei? Porque essa é a essência do direito. Tem esse momento pré-teorético. Exato. Não, isso eu não soube explicar, faltou isso. Que a Entscheidung é Urteil, você corta com isso daí. De novo, isso não é irracionalismo, é o que o Hart faz. Eu não sou a favor do irracionalismo, eu estou fazendo uma teoria, só que é uma teoria diferente dos kantianos, dos weberianos. Vamos pegar a filosofia para tentar combater o relativismo. Não adianta, a gente tem que buscar um modo de vida. E você tem razão, quem lê Heidegger critica, mas é muito solipsista, porque ele está falando do indivíduo, né? Do in der Weltsein. E a gente vai ver a aula que vem que a gente tenta construir a fenomenologia, Ricoeur, Derrida, Levinas. Quem que faz a tese de Levinas aí? Tá aí? A aula que vem, não é isso? Tá? Então, tem o outro. Ele não parece que tem um outro aí. Não tem outro. Sem dúvida. Mas eu gostei disso daí. Eu também estudei os realistas. Eu sou a favor dos realistas. Eu só concordo com Heidegger que a lógica ela só funciona um pouco. Ela não dá conta de tudo. Não, eu concordo com o cenário descrito pelos realistas. Eu só acho que defender normativamente que deveria, dado que é isso como a gente resolve, eu não vejo como eles apresentam qualquer solução. Ainda que possa ser verdade o cenário de que para toda regra uma contra-regra, para toda ideia uma contra-ideia. Então, mas apesar de eu partir do realismo, minhas teses partem lá dos escandinavos, por meio do Heidegger eu busco uma ferramenta para combater o realismo. E quando o Heidegger fala a gente tem que ver não o que, mas o como eu interpreto que o juiz, mesmo num caso de multa de trânsito, ele tem que voltar à situação originária, ou seja, ele tem que voltar à Constituição, ele tem que voltar à norma fundamental, ele tem que fazer esse tipo de vivência. Mesmo em todo direito, todo direito é um direito que tem a ver com essa vivência da norma fundamental. Toca no ponto do nome, do Correr? Exatamente. Eu não consegui relacionar o curso tanto assim, mas vocês já estão conseguindo. Exatamente, tem um nomos. Mas os outros Hã? Os outros. Não, eu acho que a Arendt, em 46, ela que começou a falar que o Heidegger é solipsista, que ele só vê o indivíduo, mas isso que ela, sabe, estava brava com ele e escreveu aquilo. Mas ela tem razão. Ela sempre tem razão, só que
É isso que a aula que vem. É necessário Levinas para corrigir? E o ponto da aula que vem da sua tese, que é muito criticado, eu falei com discípulos de Levinas lá na França, Alain David, a correção de Levinas é filosófica ou é uma correção extra-filosófica? Isso que eu fico na dúvida, se ele não, de novo, faz aquilo que o Heidegger fala, olha, eu não estou fazendo teologia. Eu estou falando para um auditório laico, eu não estou falando para monges e padres e pastores. Né? É que os padres gostavam disso, porque realmente ele não era pago para isso, mas ele interpretava a Bíblia de uma maneira existencial. Tanto faz se os mitos hebreus, as coisas fazem sentido fora do contexto mito. É isso que ele falou do Burda. Essas fábulas não são filosóficas. Quem que é Judas que escreveu isso? É? Então, isso que eu escrevi, um libanês contestou isso daí. É o irmão do senhor, não é isso? Filho de José ou não? Thales, uma nota de rodapé, hein? Escreve a tese para agradar o departamento, mas uma nota de rodapé sobre... Uma foto do Diano. Tá bom. Agora o Leonardo, vem aqui, vem fazer uma... Como é que chama? Cancha? Vem aqui, lê essa página do Heidegger aí. O que ele... É o PPT. O PPT do MPF. Fala. Explica para a classe aí o que está escrito aqui. Ele falou que esse esquema explica tudo. Não... De fato parece PPT, né? Um monte de setas aqui. Mas eu só entendo algumas palavras. Né? Então vai falando algumas que você entende. Ele fala, isso é a chave para entender a decisão do juiz. Fala aí, algumas. Para Alan Bannen, como receber, no sentido de receber o relato, o testemunho sobre Jesus. Então é o Fercundiger, a proclamação. Em contraposição a Alan Bannen, que é quem teve contato diretamente com ele. O Paulo. Sim. Anamenen, como aguardar, esperar ou permanecer. E essa que é a interpretação do Heidegger, fala, o tempo de Paulo não é a espera, tá? Não é uma esperança. Aqui tem uma setinha ligando Anamenen a Duleuin, que é servir, né? De Dulei, que é Paulo Doulos, que é o escravo. E Doulos, por sua vez, está ligado a Toergon Pisteos, que é a obra de fé. E também está ligado a Hipomonetes Elpidos. Elpidos da fé. Hipomone não sei o que é. Muito bom. Então, esse é o PPT que vai resolver tudo. Alguma dúvida aí? Levinas, você entendeu que a aula que vem você tem que me ajudar, entende? Que eu adoro ir para os estudos bíblicos e o Alain David, que é o discípulo, de ter uma foto dele com Levinas, e fala, tudo isso é folclore, para com essas tuas histórias aí da Bíblia. Ele falou, Levinas não tem nada a ver com isso. Mas ele chega a tratar especificamente disso? Não. Pode falar da carta? Que carta? Ao humanismo, sobre o humanismo. Pode falar. É porque o Heidegger, na carta sobre o humanismo, lá que a gente disse, ele acha que não se pensou o suficiente o agir humano para poder se falar de ética ainda. Então ele considera que antes, quando eu falo de direitos humanos atualmente, ele acha que eu ainda estou preso àquela noção de sujeito de direito e eu estou no esquecimento do ser ainda, nas Einvergessenheit. É por isso. Aí então ele não chega a tratar. Mas alunos dele tratam, né? Os alunos dele tratam. De maneira que eu não acho muito boa. Quem são? Hans Jonas, Eugen Fink, foi o aluno dele, né? A Hannah Arendt também.